a gente falou da análise de risco desse produto, desse animal entrar no Brasil, entrar no território, entrar na propriedade. Então, a primeira barreira. Nós temos a segunda barreira, que é a fiscalização no ponto de ingresso. A terceira barreira é o monitoramento. A partir do momento que esse animal ele entrou, ele já está internalizado no nosso território, na propriedade, a gente precisa executar as ações de monitoramento, né? Então, de vigilância epidemiológica, tanto ativa quanto passiva. Qual a diferença da vigilância ativa quanto passiva? A vigilância ativa é aquela quando você vai à busca do patógeno, quando você vai à busca da doença. Então, por exemplo, num matador frigorífico, onde um inspetor, o médico veterinário, o inspetor da linha de inspeção, né, ele faz a avaliação das carcaças para buscar alterações patológicas, para buscar possíveis ocorrências de doenças ali, de sinais que signifiquem doenças ali, né? Quando a gente faz uma sorologia numa população, quando a gente investiga, né, a presença de algum patógeno nessa população. Então isso é uma vigilância que a gente chama de vigilância ativa, a gente está indo à busca da informação. E tem a vigilância passiva, né, que o Serviço de Defesa Agropecuário ele recebe a informação de ocorrência de doença por terceiros. Quem são esses terceiros? Né? É o serviço privado de medicina veterinária, são os veterinários, são os laboratórios veterinários que diagnosticam, né, a ocorrência de doenças, que detectam as doenças, que diagnosticam doenças através de testes laboratoriais e comunicam ao Serviço de Defesa Agropecuário. Por isso que o Serviço de Defesa Agropecuário recebe essa informação de forma passiva, né? E o controle da movimentação, né? Então, quando a gente precisa movimentar rebanho, animais, produtos e subprodutos, a gente tem que emitir a guia de trânsito animal ou a guia de trânsito de produtos, né? E ali a gente vai ter um atestado negativo, um atestado de segurança daquele produto. Então, nós não permitiremos, né, a partir da emissão desses atestados negativos e dessa guia de trânsito, nós não permitiremos o deslocamento da doença de um ponto A para um ponto B, né? Então, por isso, só vão se deslocar aqueles animais que têm atestado negativo para as principais doenças daquela espécie, né? E a partir do momento que, mesmo com o monitoramento, mesmo com as ações preventivas e etc., a doença acontecer, né, de alguma maneira, então for detectada a ocorrência de uma doença numa determinada propriedade, a gente vai executar o saneamento desses focos, né? Então, ou por tratamento dos animais, se a doença for tratável, ou com a eliminação do foco através da retirada daquela população dali, com abate ou eutanásia dos animais, né? Então, isso pode ser um simples foco de doença não emergencial, que a gente chama, então uma doença que a gente pode fazer o controle de forma tranquila, segura, como uma brucelose, uma tuberculose, uma AIE, um mormo, ou a gente pode falar de doenças emergenciais, né? Aquelas doenças de rápida dispersão, como peste suína, como febre aftosa, como Newcastle, como influenza aviária, né? E aí então a gente vai precisar seguir os planos de contingência, né, para combater pragas ou enfermidades exóticas ou emergenciais. O que são os planos de contingência? É o famoso manual, o que fazer em caso de. Temos peste suína, então ali tem todo a instrução, todo aquilo que a gente diz, as orientações do que fazer e como fazer para controlar o foco. Então a gente vai ter planos de contingência para as doenças emergenciais. A gente vai ver isso numa outra aula também, tá? Como é que está organizado o sistema de defesa agropecuário nos estados, né? Então a gente começou a falar em instância superior,
com o Departamento de Saúde Animal, Ministério da Agricultura. Nos estados, nós temos as Superintendências Federais de Agricultura, que é a representação do Ministério da Agricultura no estado. E no estado nós temos as Secretarias de Agricultura, que são organizadas, né, em unidades regionais e unidades veterinárias locais. Então, várias unidades locais são organizadas em uma regional. Então, para a gente mostrar aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vê cores semelhantes, né? Então, um amarelo claro, um amarelo mais intenso. Então, nós temos aqui um núcleo de defesa sanitária do Rio de Janeiro, uma unidade local do Rio de Janeiro e uma unidade de Angra dos Reis. A união dessas duas unidades amarelas fazem a regional do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui vermelho, um rosa mais clarinho, um outro rosa, fazendo uma regional. Azul, 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 né? Fazendo outra regional, e assim por diante. Então nós temos essa organização do estado do Rio de Janeiro em unidades locais, cada cor, né? É responsável, cada unidade local é responsável por alguns municípios, por mais de um município, e aí elas se organizam em unidades regionais, né? Quais são as responsabilidades de cada um? Qual é a responsabilidade do Ministério da Agricultura? Coordenar e supervisionar as estratégias, né, as ações de defesa agropecuária. Ele é responsável por normatizar, criar legislação de defesa agropecuária. É responsável pelo Sistema Nacional de Vigilância e Informação, né? Então, recebe as notificações de doença e deflagra as ações de controle, as ações emergenciais. Faz o registro e o controle da qualidade de produtos veterinários. Cabe ao Ministério da Agricultura registrar vacinas, registrar antibióticos, registrar produtos veterinários para serem autorizados a serem comercializados. Faz o controle de trânsito interestadual e internacional de produtos e subprodutos. É responsável pelo diagnóstico laboratorial também. A gente vai falar da rede nacional, os laboratórios federais de defesa agropecuária, né? Aquilo que a gente chamava os antigos Lanagros, mudou de nome, que são os laboratórios de referência do Ministério da Agricultura. Vamos ter uma aula só sobre eles. Prover recursos financeiros para os estados na forma de convênios para execução das atividades de defesa agropecuária e realiza as auditorias nos estados justamente para saber se esse dinheiro que foi repassado ele foi adequadamente empregado nas ações previstas, né, planejadas. Quais são as responsabilidades do órgão estadual, órgão executor? Ele vai executar todas as atividades de campo previstas na legislação sanitária, né? Faz a vigilância sanitária e informação, né? Aquilo que a gente chama de vigilância, faz o levantamento de casos, fiscalização de exames, faz avaliação epidemiológica, faz a detecção das doenças, a vigilância das doenças no espaço agropecuário, né? Promove e fiscaliza vacinações, atua em focos existentes, fazendo controle e erradicação desses focos, fiscaliza o trânsito dos animais, fiscaliza os eventos agropecuários, né? A gente tem aqui uma grande concentração de animais que vem de vários locais, então são locais de alto risco, né? Então só pode entrar nesses eventos animais com atestado negativo, né, para as principais doenças da sua espécie. Fiscaliza o comércio de vacinas, promove e executa educação sanitária relativa a todos os programas sanitários, capacita não só os seus técnicos, quanto capacita médicos veterinários da iniciativa privada para a execução de atividades de defesa agropecuária que são necessárias para a prevenção e controle das doenças. E provê também recursos financeiros, né, para o investimento e custeio das ações de defesa. E o setor privado é responsável pelo quê? Participa nos processos de tomada de decisão, né? Então existem fóruns de discussão que reúnem as diferentes instâncias, inclusive a representatividade
do setor agropecuário, do setor privado. Organiza, né, esses comitês estaduais e municipais para discussão, né, dos assuntos inerentes à produção pecuária. Organiza os fundos privados de indenização, realiza atividades específicas, como, por exemplo, a vacinação, claro, é o pecuarista que executa a vacinação, produz e comercializa as vacinas e todos os insumos para diagnóstico, é responsável pelo sistema de vigilância passiva. O que é vigilância passiva? Quem é que faz diagnóstico de doença? Não são os laboratórios particulares, né? Não são os médicos veterinários particulares que fazem diagnóstico a campo, né, das doenças. Então, eles fazem parte do serviço privado, né, de vigilância agropecuária. Só que é aquilo que a gente chama de vigilância passiva, né? Então, o serviço público ele recebe a informação do serviço privado da ocorrência de doenças. Por isso que a gente chama de vigilância passiva, né? O Estado ele passivamente ele recebe a informação, a notificação de ocorrência de doenças, né? E prover recursos financeiros, né, para o investimento, né, e custeio dessas ações todas, né? Gente, não vou falar desse organograma do Ministério da Agricultura, né, só para a gente localizar a Secretaria de Defesa Agropecuária, onde todas as ações, tudo aquilo que a gente fala de defesa sanitária animal, ela está localizada aqui na Secretaria de Defesa Agropecuária, que é um setor, é uma autarquia lá do Ministério da Agricultura, né? E dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária nós temos aqui, né, Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários. Então, sanidade e insumos, vegetal e animal. Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Então a gente tem aqui a inspeção sanitária, né? Produto animal e vegetal. E os outros setores que dão suporte para esses departamentos, né? Qual é o compromisso do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, né, com a valorização do patrimônio pecuário nacional, melhorar a qualidade e a quantidade daquilo que é produzido, né, mediante a prevenção, ação de prevenção. Então a gente vai reduzir os riscos de ingresso de patógenos e o controle e a erradicação das doenças dos animais, né? Então, executando, promovendo, organizando, normatizando a prevenção, o controle e a erradicação dessas doenças. Quais são as competências do Departamento de Saúde Animal? Elaborar as diretrizes para ação governamental. Diretrizes, vai elaborar todo o arcabouço normativo, a legislação para ser cumprida, né? Que vai determinar as ações, determinar os princípios, determinar aquilo que se deve executar nos atos de fiscalização, para se garantir não só a sanidade dos produtos no campo, quanto a qualidade daquilo que está sendo processado na indústria de alimentos, quanto a qualidade daquilo que está sendo processado na indústria de insumos, né? São exemplos. Programar, coordenar e promover a vigilância zoossanitária, a prevenção e o controle das doenças dos animais, a fiscalização do trânsito de animais e seus produtos e a promoção das campanhas zoossanitárias, né? Quais são as estratégias de defesa sanitária? Elas refletem as ações dos programas sanitários, né? Então, cada programa sanitário está voltada a uma espécie animal diferente, a uma estrutura de população animal diferente. Então, um bovino ele pode ser produzido de forma extensiva, de forma intensiva, diferente de uma ave que vai ser produzida dentro de um galpão, né? E essa propriedade rural ela pode estar isolada ou não, né? Dentro de compartimentos de biosseguros. Então a gente tem não só espécies animais diferentes, como a gente tem estrutura de população diferentes, né?
Enfermidades, cada população dessa tem enfermidades que podem ter maior ou menor risco, não só a produção animal, quanto a própria saúde pública. Vai depender também do sistema de defesa agropecuário implantado naquele estado, né? Então, a qualidade da sanidade, né, dos rebanhos num determinado local vai estar diretamente proporcional à infraestrutura e à qualidade do sistema implantado naquele estado. E todos os programas sanitários, todas as estratégias e as ações que são executadas são ações que são recomendadas, são estabelecidas pela OIE. Né? A gente vai falar disso. Quais são as principais estratégias, as mais comuns utilizadas em defesa agropecuária? Né? O controle da movimentação animal. Claro, para você emitir uma guia de trânsito para o transporte de animais, produtos, subprodutos, esses animais, esses produtos, eles precisam vir com um atestado sanitário, um atestado de isenção de patógenos. Né? Então a gente não vai permitir que produtos e animais que ofereçam risco, né, sejam transportados, sejam comercializados. A vigilância ativa, ou seja, o diagnóstico compulsório, quando a gente faz a fiscalização num matadouro frigorífico, que o agente de inspeção, o médico veterinário, ele fiscaliza as carcaças à procura de lesões, à procura de alterações, ele está fazendo vigilância ativa. Quando o Serviço de Defesa Agropecuária faz uma sorologia numa população, ele está à busca de algum patógeno, né, da reação dos anticorpos, né, produzidos a partir da presença de algum patógeno. Isso é fiscalização ativa, é vigilância ativa. Né? O monitoramento dessas populações. As populações podem ser monitoradas através da vigilância ativa, através da vigilância passiva, que é o diagnóstico espontâneo, o diagnóstico feito pela iniciativa privada, pelos laboratórios, pelos médicos veterinários. Então, esse monitoramento ele acontece não só pela ação compulsória do serviço de fiscalização, quanto pela ação passiva, pelo sistema particular, né? Pela iniciativa privada. Vacinação é outra estratégia. Né? A vacinação é a principal estratégia para erradicação das doenças. Quando você protege uma população, você reduz a incidência da doença nessa população. Né? Então, uma vacinação que ocorre num grande número, numa grande porcentagem da população de um território durante muitos anos, reduz a doença a um patamar que a gente pode levar para a fase de erradicação. Então a vacinação ela é uma estratégia extremamente importante para se fazer a prevenção, o controle e a erradicação de uma doença. O sacrifício sanitário dos portadores. Algumas doenças, como a gente sabe, não tem cura e a única forma de fazer, uma das principais formas de fazer a eliminação da doença é a eliminação do animal portador. Né? Estabelecimento de zonas ou compartimentos livres, então a gente vai falar isso quando a gente fala de área livre de uma determinada doença, área livre de febre aftosa, área livre de brucelose tuberculose, área livre de peste suína, propriedade livre de brucelose tuberculose, de AIE, de mormo, aviário, né? Então uma propriedade livre ou um compartimento livre, né? Na suinocultura e na avicultura, a gente vai falar sobre isso. Ações de desinfecção e desinfestação nas propriedades focos, o estabelecimento de vazio sanitário, a introdução de animais sentinelas e o repovoamento, né? Isso daqui são ações dentro de um foco de doença e os próprios levantamentos epidemiológicos. Né? Então, cada programa sanitário lança mão de estratégias específicas que visam prevenir, visam controlar ou
erradicar uma determinada doença, né? É imprescindível o cadastro dessas populações. Então, quando a gente fala do cadastro de propriedades, a gente está falando de conhecer aonde estão essas propriedades, conhecer o que elas produzem, o quanto elas produzem, com quem elas comercializam, né? Então, assim a gente consegue rastrear foco de doenças, a gente consegue planejar ações preventivas, de controle e de erradicação de doenças, né? A capilaridade do sistema é outra coisa importante. A gente tem que lembrar que a defesa agropecuária ela tem um número extremamente limitado de técnicos, de médicos veterinários atuantes num estado. Então, quem tem que colaborar vigiando, olhando, detectando as doenças dos animais? A iniciativa privada, os médicos veterinários da iniciativa privada. Nós, médicos veterinários, somos os olhos da defesa agropecuária lá no campo. Nós, médicos veterinários, somos os olhos das secretarias de saúde quando a gente trabalha nas nossas clínicas detectando zoonoses. Então, por isso da importância da notificação de doenças. É a partir da notificação que nós, lá na ponta, estamos trabalhando e detectando, nós vamos notificar a ocorrência dessas doenças para que o serviço de defesa agropecuária ou o serviço de saúde, eles atuem fazendo controle desses focos, né? E outra coisa importante é a capacidade laboratorial, né? Não adianta a gente querer fazer vigilância se a gente não tem laboratório para enviar a amostra, né? Então, todo estado precisa ter uma capacidade laboratorial diagnóstica para as principais doenças que são trabalhadas nos programas sanitários. Quais são os programas sanitários oficiais do Ministério da Agricultura, né? Quando a gente fala aqui, claro, de defesa sanitária animal. A gente tem o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, hoje evoluiu, né? E a gente tem aqui erradicação e prevenção da febre aftosa, a gente vai falar disso no programa, quando a gente estudar o programa. Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose Tuberculose Animal, Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros e outras encefalopatias, Programa Nacional de Sanidade do Suídeo, Sanidade Avícola, de Equídeos, Caprinos e Ovinos, Apícola e Animais Aquáticos. São os programas sanitários que são trabalhadas na nossa produção animal, né? Então, cada unidade da federação pode estabelecer estratégias de defesa sanitária animal para prevenção, controle e erradicação das doenças dos animais, nos seus limites, constituindo os programas estaduais, voltados às necessidades específicas de cada unidade da federação, desde que não interfiram ou prejudique o preconizado na legislação federal para os programas nacionais. Ou seja, cada estado pode estabelecer regras próprias, né? Só que cada estado tem que respeitar a legislação federal. Não pode se contrapor e não pode ser superior àquilo que está estabelecido na legislação federal, né? Então, a legislação federal estabelece o que tem que ser feito para prevenir e controlar uma doença. E a legislação estadual vai dizer como vai ser feito, né? Então, o Ministério da Agricultura não vai dizer como cada estado tem que executar o programa. Cada estado tem a sua característica. O sistema de defesa agropecuária do Rio Grande do Sul é diferente do Rio Grande do Norte, né? Eles têm que atender à legislação federal. Agora, a estrutura, né, física, normativa, vai ter que atender às necessidades locais. Por isso que o Ministério da Agricultura diz o que tem que fazer e cada estado vai normatizar os seus programas sanitários para dizer como vai ser feito, tá? Então é isso. Nessa primeira aula a gente viu um pouco dos princípios de defesa, a organização da defesa, as responsabilidades das instâncias, as estratégias, e a gente fica por aqui hoje.